18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, agora são 6 horas em ponto em Manaus. Muito boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você aí na sintonia certa, hein? Vamos juntos no melhor Mix até às 7 da noite. Começando agora o seu 18 horas, hein? O programa de jornalismo aqui da Mix FM. Um jornalismo sério, isento e feito especialmente pra você, ouvinte. Ok, hoje, terça-feira, vamos juntos, hein? Carlos Júnior, Karime Leão e Cid Soares. Karime, tudo bem? Tudo certo? Tudo bacana? Tudo lindo e maravilhoso. Muito boa noite, Carlão. Boa noite pra você, sintonizado em 100,7. Boa noite especial pra você que nos acompanha pelo aplicativo Humano. Um beijo pra vocês, hein? Se você não tem aplicativo Humano, baixa aí de graça, galera. Você escura, é fácil. Você concorre aí, ganha ingressos. Vocês são nossos convidados de cinema, shows e muito mais. Boa noite, Cid Soares. Contemplativo, Cid Soares. Eu perguntei, quando é hoje, hein? Quando é hoje? Sexta-feira, por aqui. Essa mulher é louca, velho. Eu cheguei, tá numa pilha, meu. Olá. Já é terça. Já é terça-feira, baixa o fogo. Terça-feira. Calma. Bota no médio, né? Tem isso não? Tem não. Boa noite. Olha, eu queria daqui uma boa noite especial a todos vocês aí que estão sintonizados aqui no Rádio Mix FM 100.7. Certo. E principalmente, rapaz, pro meu amigo Paulo Castro aqui do meu lado. Preparou um jornal hoje redondíssimo. Tudo bem, Paulinho? Tudo tranquilo, Cid. O programa tá bom hoje, viu? Tá, né? Vamos tocar pau, hein? Vamos lá. Tá sempre ótimo. Temos convite, temos Amy Luciano. Temos Amy Luciano. Gente, ontem eu não vi porque aconteceu um negócio, né? Eu não posso falar isso no ar. Ele teve uma indisposição normal, isso. Quem não tem, né? Pois é, acontece, gente, com as melhores famílias. Olha só, mas voltei com ingressos aí pro cinema Play Art. E tem o último par de ingressos aqui pro show Quatro Amigos. Tava perdido, do nada apareceu. Então tem mais um par. E a galera aqui no Mano tá bem animada. Tô vendo, gente. Né? Leonardo, obrigada. Karime maravilhosa. Um beijo, valeu. Então vai comentando aí, mandando as suas opiniões a respeito das matérias pros nossos entrevistados. Se você se destacar aí no meio da multidão, você pode ir pro cinema ou pro show dos Quatro Amigos. É o Leonardo aí, é? Leonardo? Isso. Tá, Leonardo. Passa uma semana, tá, Leonardo? Leva pra casa, uma semana. Beleza, são 6 horas e 2 minutos em Manaus, então tá aí. Boa noite, Karine, boa noite, Cid, boa noite, Paulo Castro. Tudo bem, Paulo Castro? Tudo tranquilo, Carlão. Amy Luciano, quer dizer que você estava, né? Eu estava virando rei em casa. Já saiu. Virando rei, o pessoal já vai entender. Bacana, começa agora o seu programa 18 horas desta terça-feira, em 18 horas, terça-feira, 8 de outubro de 2019. Vamos juntos com você no melhor mix até às 7 da noite, hein? Você está ouvindo 18 horas. Bom, e a polícia continua as investigações para elucidar o assassinato do engenheiro Flávio Rodrigues. O dia de hoje foi de diligências, mas nenhum dos suspeitos prestou declarações. E hoje o desembargador Hamilton Saraiva determinou que Alejandro Valeico cumpra a pena temporária no 19º Distrito Integrado de Polícia, na Zona Oeste de Manaus, e não mais no Centro de Detenção Provisória Masculino. Mix. Bom, sem conseguir manter em equilíbrio as contas do Estado, o governo do Amazonas apelou à Assembleia Legislativa para que autorize a retirada de 300 milhões de reais da AFEAM, Agência de Fomento do Estado do Amazonas, para pagar o 13º salário atrasado dos servidores. E para fazer essa manobra e tirar o dinheiro da AFEAM, o governo enviou aos deputados 2 mensagens. A primeira é uma emenda à Constituição para permitir a aplicação dos recursos do Fundo de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e ao Desenvolvimento Social do Estado do Amazonas, o MPS, em despesas correntes para a cobertura dos déficits orçamentário-financeiros existentes, entre aspas, em áreas essenciais da administração pública estadual. Bom, a segunda é um projeto de lei que altera a Lei número 2.826, de 29 de setembro de 2003, que regulamenta a política estadual de incentivos fiscais e extrafiscais do Estado, para que possam ser remanejados os 300 milhões de reais e reajustada, então, a taxa de administração da AFEAM.
As duas mensagens são assinadas pelo governador em exercício, Carlos Almeida Filho. Bom, para entender melhor esse caso, é bom lembrar que a primeira parcela do 13º salário deveria ser paga em julho, mas o governo alegou que não tinha dinheiro. Ficou de pagar no final de novembro e agora decidiu acatar a proposta do deputado Serafim Correia e quer usar recursos da AFEAM para pagar o 13º dos servidores. E essa não é a primeira vez que esse governo apela para recursos dos fundos constitucionais, para tapar buracos nas contas. Em julho, os deputados aprovaram a mensagem do Executivo remanejando R$900 milhões do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços, Interiorização e Desenvolvimento do Estado do Amazonas para o governo pagar dívidas de fornecedores na área da saúde. O fato é que o governador Wilson Lima, 10 meses depois de assumir o mandato, não conseguiu manter as contas equilibradas e vem gastando mais do que arrecada. Dados da Cefaz indicam que o Estado fechou o segundo quadrimestre deste ano, de maio a agosto, ultrapassando mais uma vez o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, gastando 51,1% das receitas correntes líquidas com salários, quando o máximo permitido é de 49%. Esses números vão ser debatidos na Comissão de Assuntos Econômicos nesta quarta-feira, às 10h30 da manhã, na Aleam. Muito bem, por 2 vezes o governador Wilson Lima já foi advertido pela presidente do TCE, a conselheira Yara Lins, de que está descumprindo o percentual máximo com o pessoal e que por isso pode ser responsabilizado. Se não reduzir esse percentual para 49% até o final de dezembro deste ano, o governador pode ser responsabilizado e, inclusive, sofrer processo de impeachment. E para debater essa proposta do governo do estado de utilizar recursos da AFEAM para pagar o 13º salário dos servidores, está aqui conosco o deputado economista Serafim Correia. Muito boa noite, deputado. Seja bem-vindo mais uma vez aos estúdios da Rádio Mix. Boa noite. Boa noite, eu que lhe agradeço. Alegria de estar aqui com vocês. Alegria de rever amigos de priscas eras. Excluindo você e os outros 2 do século passado. Muito obrigada. Então, ela está rindo porque ela sabe que não é verdade. Pois é. Então, deputado, essa proposta ela vai ser aprovada pela Assembleia? Veja, a gente tem que remontar toda a história para poder o ouvinte entender o que aconteceu. Quando chegou no meio do ano, os funcionários esperavam o pagamento de 50% do 13º. Como sempre acontece. Como sempre acontece. E aí o governo do estado veio e disse, olha, eu não tenho dinheiro. Aí eu fui à tribuna e fiz 2 propostas. A primeira proposta foi a seguinte: o Fundeb, o governo do estado tinha em 30 de abril 334 milhões. Só pode usar o Fundeb para pagar professor, pedagogo, profissionais de educação. E com 60 milhões, ele pagava os 50% da educação. Isso é quase 40% dos funcionários públicos estaduais. Eu fiz essa proposta. O secretário Luiz Castro, ex-secretário hoje, mas o secretário à época, Luiz Castro, nosso querido amigo, ex-deputado por 20 anos, ele acolheu a proposta. Realmente, o Fundeb só pode ser... E fez um ofício ao secretário de Fazenda pedindo a liberação. E o secretário de Fazenda bateu o pé e disse que o governador anunciou que estava liberado e o secretário disse que não podia liberar, porque se liberasse haveria uma pressão muito grande das demais categorias. E nessa altura eu inclusive fui acusado de dividir o movimento, porque havia um movimento de greve geral e tal. Não, isso aí é uma proposta que vai dividir o movimento, porque os professores vão sair. Não era isso, é que o Fundeb só pode ser usado para isso. Se não pagar, se não usar com salário, e o Estado vem gastando apenas 50% quando ele tem que gastar no mínimo 60% com o professor, ele vai ter que dar um abono no final do ano, aí vai complicar mais ainda as contas públicas.
Muito bem, essa foi uma proposta que terminou sendo não acolhida. Rejeitada. A outra proposta foi, numa das vezes que o secretário de Fazenda, Alex Del Gigio, foi à Assembleia, ele revelou que a FEAM tinha um valor significativo aplicado no mercado financeiro. Esse valor não está emprestado para ninguém, não está emprestado para pequenos investidores. Ele está aplicado no mercado financeiro, nos bancos, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, no Itaú, no Bradesco, no Santander, não sei exatamente onde está. Mas que tinha esse valor, mas que isso era uma espécie de reserva. Era como se fosse assim, uma reserva de água para no caso de um incêndio. Eu, na hora da reunião, ele disse no gabinete da presidência da Assembleia, numa reunião com todos os deputados, eu disse, olha, eu acho que o incêndio está acontecendo. E da mesma forma que o governo federal recebeu de volta recursos que ele tinha colocado no BNDES, esse é o momento do governo do estado fazer a mesma coisa, porque não tem sentido a FEAM aplicar dinheiro no mercado financeiro. Ela tem que aplicar no pequeno investidor, no microempreendedor. É esse pessoal que tem que ser financiado. Muito bem. Isso ficou morno, eu fui à tribuna, falei sobre essa possibilidade. Dias depois, a deputada Alessandra chegou comigo e disse, Serafim, eu concordo contigo, eu acho que você tem razão. Vamos fazer uma indicação ao governo do estado? Aí nós dois fizemos a indicação. Quando chegou na hora, aí os outros viram e disseram o seguinte, olha, não é legal que saia uma indicação apenas como sendo de vocês dois, porque se o governo topar, o mérito vai ser de vocês e nós vamos ficar o quê? Chupando o dedo? Aí então eu digo, olha, eu não tenho problema de paternidade. Por mim, podemos todos assinar. Aí todos assinamos. Todos os deputados assinaram. Exceto um ou dois, não lembro bem, mas a maioria assinou. E foi enviada a sugestão. Mas isso foi lá naquela época, em julho. E agora, como é que... Agora, o que ocorre? É que está chegando o final do ano e o governo não tem para pagar o 10º todo. Como ele não tem, ele prometeu que pagaria em novembro, aí ele resolveu recorrer para isso. E chegou o projeto, eu confesso que ainda não li o projeto. Hoje foi um dia muito corrido na Assembleia, mas hoje à noite lerei, que isso está disponível no site da Assembleia. E vamos discutir, vamos debater. Deputado, e se o governo não ajeitar as contas, vai ter dinheiro na FEAM para pagar os salários no ano que vem? Não, a FEAM, ela tem uma posição saudável, ela tem recursos, ela fez muitas operações, ela está recebendo essas operações, ela tem capital de giro. Tá, e ela recebe todos os meses aquele fundo da micro e pequena empresa. Ela tem uma fonte segura de recursos. Agora, o que não faz sentido é ela ter um valor dessa monta aplicado no mercado financeiro, porque esse não é o objetivo do Estado. Bom, ao retirar o recurso da FEAM, o fomento das micro e pequenas empresas, bem como a promoção do desenvolvimento do interior, não ficam prejudicados. Não é cobrir um santo e descobrir outro? Mas olha só, nós estamos falando de um incêndio. Está havendo um incêndio, nós temos uma reserva d'água. Vamos apagar o incêndio. Agora, o governo do estado tem que fazer a sua parte. Ele não está fazendo, ele está fazendo tudo aquilo que deu errado no passado. Isso. Por exemplo, na saúde, que é o maior gargalo do estado, o governo insiste em contratar organizações sociais. Isso é um equívoco. Aí Delfina Aziz, ele contratou uma OS. Só que o Delfina não funciona. A expectativa é que o Delfina zerasse a fila, mas não funciona. Mas quanto custa o Delfina por mês? 8 milhões? 8 milhões por mês. Para fazer 120 cirurgias no mês, essa é a cirurgia mais cara que se tem notícia. Acho que no Sírio-Libanês ou no Einstein sairia mais barato.
Então tem que ter racionalidade, tem que ter... E eu estou sentindo de parte do governo o seguinte: quem discorda, quem já viveu um pouco mais, quem já viveu experiências e pondera alguma coisa é visto como inimigo. Não é o meu caso, nessa altura da vida... Pelas suas palavras, o que a gente percebe é que tem vaidade em todos os lados. Sim, é uma fogueira de vaidades. Nessa altura da minha vida, 72 anos, eu não tenho mais tempo de fazer nem amigos, que dirá inimigos. Deputado. Se eu puder fazer amigos, farei. Agora, inimigos eu não tenho nenhuma razão e nem quero e nem tenho e vou seguir a minha vida. Agora, deputado, se a Assembleia não aprovar, por exemplo, essa transferência da FEAM para a Cefaz, o governo não pagará o 13º? Ele não tem outra fonte. Essa é a triste realidade. É essa ou essa? Mas estão perguntando aqui pelo Mano, e a gente também fica com esse questionamento. O Rodrigo Valente até está questionando aqui pelo Mano. Não aumentou a arrecadação? Como é que não tem esse dinheiro para pagar? Aumentou a arrecadação, mas aumentou a despesa. A folha aumentou. Se você pegar a folha de 2018 para esse ano e comparar com a folha de 2019, você vai tomar um susto. Vamos aguardar eles disponibilizarem os dados que já deveriam estar disponíveis, seja de Fundeb, a folha da educação, que é a maior folha, seja o da lei de responsabilidade fiscal, que já está disponível e que está em 51. No ano passado fechou em menos de 49, fechou em 48. Então cresceu 3 pontos percentuais. Isso é muito dinheiro. Então o governo tinha que ter tomado medidas muito duras desde 1º de janeiro. E ele foi eleito com uma avalanche de votos, com gordura para queimar, chegar e dizer: olha, eu lamento, mas nós vamos ter que cortar na própria carne. E chegou ao 10º mês sem fazer nada. Sim, não tem. Se você for ver, o que o governo tem para mostrar nesse campo? E por falar nisso, o senhor identifica alguma disposição do governo de equilibrar as finanças e se identifica onde? Não, isso é que eu digo. Esse é o dever de casa que o governo não fez. Ao contrário, ele está incidindo em erros do passado, como por exemplo as organizações sociais que entram no limite da lei de responsabilidade fiscal e que não resolveram o problema. Aí eu vou dar um exemplo aqui. Eu não sei se a equipe da Rádio Mix já visitou o Hospital Universitário Getúlio Vargas. Eu conheço. É uma maravilha o hospital. O que é que falta para o hospital? Ele falta um convênio com a Suzan para botar o hospital integralmente para funcionar. 100%. Com 8 milhões de reais por mês, 100 milhões por ano, o Getúlio Vargas daria muito mais resultado do que a OS do caso do Delfina. E o que diz a lei do SUS? A lei do SUS diz o seguinte: você deve usar toda a rede pública, depois da rede pública você deve usar os hospitais universitários, porque isso é a questão lógica. Você tem que usar os hospitais universitários para formar novos médicos, senão amanhã você não tem novos médicos. Aí fica uma briga de querer achar que o caminho é OS. Não é, o caminho não é esse. E o que está sendo feito para mudar esse quadro? O que pode ser feito nesse momento? Na minha leitura, primeiro mudar a visão que o governo tem da administração pública. Ele tem que entender que ele precisa cortar despesas. Pois é, deputado, não se gasta muito dinheiro com coisas, digamos, supérfluas. Não tem esse processo? Tem aí? Também. Poderia ser também melhor administrado isso? Tem, concordo com você. Continua faltando gestão. Falta gestão, porque é o seguinte: quando você corta, você contraria interesses. E aí contrariar interesses é uma coisa que faz mal, que é ruim, ninguém gosta. Mas o Estado, ele faz isso, ou ele não vai se reequilibrar nunca. E o governador precisa ficar atento por uma situação. São promessas de campanha até. Pois é, mas olha só. Se dezembro fechar e ele continuar estourando o limite máximo da lei de responsabilidade fiscal, o Tribunal de Contas não terá outra opção a não ser dar parecer contrário
as contas dele. E as contas serão dele, não serão do vice. Será que ele tem essa orientação do que acontece depois disso? Não, meu amigo, e isso eu quero dizer o seguinte, eu desejo tudo de bom para o governador Wilson Lima e desejo que dê certo. Agora, o caminho pelo qual ele está trilhando vai dar errado. Essa seria a minha pergunta. Aliás, todos, porque nós moramos aqui. Rota de Então, pouso. todos nós desejamos que dê certo. A gente depende de tudo. Nós moramos no estado. Deputado, então, qual seria a sua alternativa nesse ponto para resolver essa questão, se o senhor pudesse? Não, a primeira providência, para dar um sinal para a sociedade, corta 50% dos carros comissionados. 50%. Seria uma economia de quanto? Não é a questão da economia, é que aí sinaliza. Para a população. Né? Daí diz, olha, eu estou cortando na própria carne. Porque quem são os carros comissionados? Não tem carro comissionado demais? Tem. Segunda coisa, tem recursos federais que estão parados. Tem recursos que estão na conta, tem recursos que estão disponíveis na caixa. E isso não entra na economia porque o governo não tem mobilidade. Ele tem uma máquina enorme, tem, 6 mil carros comissionados e o pessoal não pensa, não age, ninguém toma iniciativa. Terceira coisa que tem que fazer é o seguinte, na saúde, não se justifica você ter contratos porque, veja bem, eu quero separar a coisa. Uma coisa é você contratar médicos de altíssima especialidade, como é o caso dos cirurgiões. Só tem 250 cirurgiões em Manaus. E 230 fazem parte de uma empresa. Só 20 não fazem. Então não adianta você querer fazer outro jogo que não tem jogo. É com esse pessoal que a gente tem que tratar. Isso é uma situação. Agora, você contratar empresa para ter auxiliar de enfermagem, auxiliar de laboratório, auxiliar não sei de quê. Aí a empresa recebe do governo, não paga, e olha esse absurdo. A empresa recebe do governo, não paga o pessoal vem pro meio da rua e tal, aí eles tiram a empresa e colocam uma outra. Aí todo esse pessoal vai para a Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho chama o Estado como litisconsorte e o Estado que pagou para a empresa vai ter que pagar para os empregados. Qual é a lógica? Não tem lógica. Aí é uma bola de neve. A Casa da Moeda rodando, vai faltar dinheiro. E a repercussão desse descontrole nas contas públicas na vida das pessoas? Sim, é enorme. Porque na hora em que tem o descontrole, na máquina pública, ele não paga o fornecedor, aí o fornecedor não paga o trabalhador. Aí vai todo mundo, vai a sociedade como um todo. Nós precisamos ter consciência disso. A outra coisa que eu insisto, eu digo isso desde 2015, quando eu cheguei lá deputado, é que não há conversa. É preciso que os 3 poderes, presidente do Legislativo, governador do Estado, presidente do Tribunal de Justiça, aí chame Ministério Público, que é um órgão importante e relevante, é um órgão de controle, chame o Tribunal de Contas, que é um órgão auxiliar da Assembleia, e ele vai junto com o presidente da Assembleia, já que ele é um órgão auxiliar, e vamos deixar claro que ele não é poder. 300 anos que isso está escrito pelo Montesquieu, que ele não é poder. Embora eles achem que são e até fiquem zangados porque eu digo que eles não são. Mas esses 5 homens precisam sentar em torno de uma mesa e conversar. Eu prego isso desde 2015, eu acho que só teve uma pessoa que eu consegui sensibilizar, que foi o desembargador Flávio Pascarelli. Ele foi à Assembleia e disse, olha, a reclamação de vocês é que vocês querem juízes no interior. Mas para eu colocar juízes no interior, eu preciso disso. Aí nós dissemos para ele, desembargador, a solução tem que ser encontrada aqui e nós estamos dispostos a encontrá-la. E aí começamos a conversar. Ele não alcançou tudo que ele estava querendo, mas ele encontrou caminho junto com deputados experientes como Belarmino Lins, como Luiz Castro, e o resultado foi que ele conseguiu fazer os concursos
e conseguiu colocar juízes em todos os municípios no interior. Pois é, então eu acho que a conversa está faltando também, né? Bom, e se o governo fechar o ano descumprindo a lei de responsabilidade fiscal, ele pode sofrer um processo de impeachment? Olha, o processo de impeachment é um processo político. Aí caberia de uma representação. Agora, vai ser uma dor de cabeça enorme para o governo ele estourar os limites da lei de responsabilidade fiscal. Porque tem já tramitando no Congresso e fatalmente será aprovado antes do fim do ano, uma proposta de arroxo para os estados. O governo federal vai dizer o seguinte: olha, quem estiver nessa situação, eu te dou a mão, mas as condições são estas. Ou tu cumpres, ou tu estás fora. E eu, que já fui gestor, sei como é que funcionam os acordos com o governo federal. Ele entra na tua conta e tira o teu dinheiro. Tu não tem nem como tu atrasares parcela do governo federal. Ele desconta do fundo de participação. Tu já recebes líquido. Aí é preciso que o governador se acorde para isso. Perfeito. Então tá, é muita conversa, é muito assunto, mas enfim, fica para uma próxima noite, uma próxima oportunidade. Conversamos com o deputado e economista Serafim Correia. Muito obrigada pela sua presença. Eu é que agradeço a vocês, a alegria de revê-los. Suas considerações finais? Bem, eu quero deixar um abraço a todos vocês, a direção da emissora, mas sobretudo e principalmente aos ouvintes que nos prestigiam. E dizer que daqui eu estou saindo e vou à missa em ação de graças pela vida do delegado Péricles, que é nosso colega deputado, senta ao meu lado. Hoje completa 2 anos que ele levou um tiro. Sim. E por muito pouco ele não morreu. Então, em ação de graças, nós iremos agora à Igreja de São Sebastião. E depois passar no bar do Armando, né? Onde o Paulinho sempre foi frequentador. Última perguntinha. Pois não. Até que ponto a falta de experiência de Wilson Lima tem ligação com o descontrole das contas públicas? Eu acho que tem tudo a ver. Tudo a ver, porque quem já trilhou esse caminho não cometeria os erros que ele reiteradamente vem cometendo. Perfeito, muito obrigado. Boa noite pro senhor. Obrigado, deputado Serafim Correia. Agora são 18 horas e 27 minutos. Você está na Mix 100,7 até às 7 da noite. Vamos juntos no melhor Mix com o programa 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Temos uma música? Vamos então de playlist, Cid Soares e Carinhão. Vamos de playlist agora em 100,7. Daqui a pouquinho informações do trânsito pra você que está aí ligadinho na melhor de Manaus. Feira da playlist das 18 horas da Mix FM foi Oi, né? Lagoon. Criada aí em 2014, lá em Belo Horizonte, Lagoon deu início à carreira se apresentando aí nas casas de show da capital mineira, tocando músicas próprias. Lagoon, a música Oi foi a primeira da playlist de hoje da Mix. Inspirado no filme Quase Famosos, em que o protagonista acompanha seus ídolos na estrada, o clipe da canção Oi mostra de forma cômica as situações inusitadas pelas quais uma banda passa ao longo da sua carreira. Para mim sobraram os números. Olha só, vamos falar de números aqui. A canção Oi conta com mais de 7 milhões e 500 mil visualizações no YouTube. Já no Spotify a música chega a quase 12 milhões de plays. Começou bem a playlist de hoje. Bacana, né? Começou bem. 6 horas e 31 minutos em Manaus. Vamos ver como está o trânsito na nossa capital com o repórter Rodrigo Soares. Trânsito. Calão, boa noite a todos que nos acompanham. Vamos conferir. Na região da rotatória do Coroado, o trânsito tem fluxo bastante complicado no local. Na saída da Avenida das Torres com a Avenida Cosme Ferreira, fluxo lento. No sentido bairro da Avenida André Araújo, fluxo lento também. Entre as avenidas Cosme Ferreira e Efigênio Salles no sentido centro, também há bastante lentidão. E no sentido bairro da Avenida Rodrigo Otávio, seguindo para a rotatória do Coroado, o trânsito também segue bastante complicado. 18 horas. Universidades públicas do Amazonas caem de posição no ranking universitário do jornal A Folha de São Paulo. O FAM, que chegou a ter 38 milhões de reais de seu orçamento bloqueados este ano, despencou 13 posições e agora ocupa o lugar de número 60 no ranking. Já a UEA
que teve aumento de mais de 15 milhões de reais no orçamento, voltou a cair de posição e agora chega ao número 104 no ranking das melhores universidades do nosso país. A reportagem é de Odiné Araújo. Até o ano passado, a Universidade do Estado do Amazonas era a número 101 do ranking das 197 universidades brasileiras classificadas como as melhores instituições públicas e privadas do país. Este ano, a UEA caiu 3 posições e foi para o número 104. A nota final caiu de 45,31 para 43,2 nos 5 indicadores: pesquisa, internacionalização, inovação, ensino e mercado. O interessante é que o orçamento da UEA cresce todos os anos desde 2012, quando o RUF, Ranking Universitário Folha, foi lançado. Este ano, a verba para o funcionamento da UEA é de mais de 459 milhões de reais, 15 milhões a mais que em 2018, de acordo com o portal da Transparência. Solicitamos um posicionamento da UEA sobre o assunto, mas até o fechamento desta edição não obtivemos retorno. Já a Universidade Federal do Amazonas caiu 13 posições no RUF. Em 2018, a UFAM ocupava o lugar de número 47 e agora caiu para 60. Em 2018, a nota da UFAM foi 65,91 e caiu para 61,4 em 2019. Apesar de ter caído de posição, a UFAM teve 3 cursos avaliados pelo MEC com nota máxima. Pela primeira vez, 2 universidades estaduais paulistas estão no topo da lista de melhores escolas do país, a USP e a Unicamp. A UFRJ ficou em 3º lugar. Odiné Araújo para o 18 horas. Bom, e o programa Mais Médicos terá contratação de 40 profissionais para o Amazonas. A portaria com os nomes e locais foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira. Neste edital, o governo federal deu preferência a profissionais formados no país e habilitados com registro no Conselho Regional de Medicina do Brasil. Em todo o país, serão enviados 466 profissionais para 364 municípios e 8 distritos indígenas, sendo a maioria para a Bahia, seguido pela Paraíba e Maranhão. Confira na reportagem de Júlia Gomes. Sem informar a data prevista para que o profissional assuma o posto, a portaria de número 28 do programa Mais Médicos prevê o envio de 40 profissionais para trabalhar em 23 municípios do Amazonas, incluindo distritos indígenas. No estado, essas vagas estavam abertas desde a saída dos médicos cubanos em janeiro deste ano. No documento, consta os nomes e locais que esses profissionais vão atuar. A portaria concede o registro único para o exercício da medicina no âmbito do projeto Mais Médicos para o Brasil, aos médicos intercambistas, e determina também a expedição das carteiras de identificação de todos que atenderam os requisitos legais para as atividades previstas no projeto. Nesta seleção, a prioridade foi para áreas com dificuldades de acesso, a exemplo das ribeirinhas e indígenas, que dependem do atendimento do Sistema Único de Saúde, o SUS. Para o presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Amazonas e secretário municipal de saúde do município de Tapauá, Januário Neto, a logística e a falta de investimentos na infraestrutura nesses locais pouco desenvolvidos são as principais barreiras que impedem a vinda desses profissionais. Imagina só, você se disponibilizar a atender nos mais longínquos confins e ter o mínimo possível de cobertura diagnóstica, não ter acesso a um exame laboratorial, a um exame de imagem. A gente espera que o compromisso social desses profissionais médicos os levem a aceitar esse desafio, e a gente precisa que essas vagas sejam preenchidas sob pena de deixar milhares de amazonenses à margem do sistema de saúde, dos quais eles são 100% dependentes. Volto com vocês. Muito bem, mesmo com a recuperação lenta do comércio local por conta da economia instável, o comércio de Manaus espera um crescimento de 2,3% nas vendas para o Dia das Crianças. Os detalhes vamos conferir com a repórter Nathalie Moraes. Estamos a 4 dias do Dia das Crianças
E os lojistas de Manaus esperam um bom crescimento nas vendas. Os manauaras já estão no corre-corre à procura de presentes. E esse ano, nada de economia não, viu? Os consumidores pretendem gastar em média R$ 114,25 para presentear as crianças com brinquedos. Conversamos com o presidente da Câmara dos Dirigentes e Lojistas de Manaus, Ralph Assayag, que falou sobre essa movimentação na economia. Em torno mais ou menos de 44 milhões. Já é um bom resultado, porque no ano passado nós tivemos abaixo de 1%. E com isso nós vimos uma coisa também muito boa, pela primeira vez acontece, que pelo menos na pesquisa mostra que os pais querem dar o brinquedo, que geralmente a roupa era em primeiro lugar, e dessa vez apareceu o brinquedo. E olha que mesmo com o avanço de produtos eletrônicos para crianças, como tablets, videogames, os brinquedos tradicionais não perderam espaço para os eletrônicos na preferência dos pequenos. Tanto que nas pesquisas de entidades comerciais, como nas ruas de Manaus, carrinhos, bonecas e bicicletas ainda permanecem no topo da lista de desejos da garotada. E a economia deve se fortalecer até o Natal, como explica o presidente da CDL. E a gente espera que realmente venha acontecer. Poderia ser melhor se o governo do estado tivesse pago o 13º, mas espero que tudo seja unido, o de julho e o de novembro, dezembro. Com isso nós devemos ter um Natal talvez até um pouco melhor. Nathalie Moraes para o 18 horas. Mix 39. Mix. Cid Soares, Carimilhão, agora é contigo, Carimilhão. Carimilhão. Vamos de música agora, Carimilhão? Coloca aí. Cidão, Carimilhão. Parede 3D, coloque lá a música. Vamos com mais uma playlist aqui, sempre certo. Playlist 18 horas. A tal Canção pra Lua é uma canção inédita de Victor Clay, cantor e compositor gaúcho, que emplacou no ano passado. Barbaridade. Né? Barbaridade, tchê. O hit, né? O Sol, vê se me aquece. Minha mina. Legal essa música. Sim, aí. Nada, só isso. Samuel Rosa, Skank no meio, tá bacana isso, hein? Com um clima aí de pop folk, né? Exatamente. A tal Canção pra Lua é uma música criada para manter as boas vibrações e o sol, e gravada por Victor Clay, com a participação de Samuel Rosa do Skank, ficou muito bonitinha, ficou tá? maneiríssimo. Feita no Lidas Studios, em São Paulo, na capital, a gravação de A Tal Canção pra Lua foi produzida por Rick Bonadio, com Gui Daga. É isso. Gil Daga, né? Agora essa música que tá tocando aí. Gil Daga, né? Manda aqui um abraço pro pessoal lá da Fundação, meus ex-alunos. Bora. Adenilson, aquele abraço, querido. Obrigado pela audiência aí. Agora 6 horas e 44 minutos em Manaus, 18 horas. Vamos saber como está o trânsito na nossa capital com o repórter Rodrigo Soares. Trânsito. Vamos lá, Carlão, continuando na região do bairro da Paz, no sentido do bairro da Avenida Torquato Tapajós, o trânsito tem fluxo lento, e junto com a Avenida Max Teixeira, em longo trecho no sentido do bairro, o trânsito também tem fluxo lento e alguns pontos intensos na via. A partir de agora, quem for à justiça contra alguma empresa vai ser direcionado a um canal de conciliação. O projeto piloto com esse objetivo foi lançado pelo Conselho Nacional de Justiça e Secretaria Nacional do Consumidor. Vamos conhecer os detalhes agora na reportagem de Odineia Araújo. Procurar o PROCON todas as vezes em que se sentir lesado em alguma situação está ficando mais distante. O projeto piloto lançado ontem, em parceria pela Justiça e pelo órgão nacional de defesa do consumidor, pretende eliminar esse quadro. O projeto integra a plataforma consumidor.gov.br ao processo judicial eletrônico. A ideia é que quem acionar o judiciário para resolver uma disputa seja automaticamente direcionado para o canal de conciliação mantido pela Senacor.
O objetivo é tentar resolver o conflito mais rápido, paralelamente à tramitação do processo judicial. O diretor-presidente do Procon Amazonas, Jalil Frache, diz que no estado vão funcionar 2 terminais de atendimento. Inclusive o Procon estadual em breve contará com 2 terminais de atendimento do consumidor.gov, que possibilitará aos consumidores que procurarem o órgão mais um mecanismo de proteção do seu direito. E assim como o Procon, o judiciário vem buscando meios de satisfazer de forma mais célere e efetiva o cidadão que procura. E a defesa do consumidor vem caminhando para atingir sua própria finalidade de forma mais rápida e menos custosa ao Estado. No consumidor.gov.br é possível tratar do problema diretamente com a empresa sem a necessidade de um intermediador, acelerando a resolução de conflitos. Segundo a plataforma, hoje existem 574 empresas cadastradas. A meta é solucionar os problemas no prazo de até 7 dias. A ideia é reduzir o número desse tipo de processo, que hoje chega a representar 10% de todas as ações judiciais. Volto com vocês. Muito bem, agora 6h47. Karime, você sabe por onde anda o governador Wilson Lima? Ele não está em Manaus? Dessa vez não. Está em Brasília. Ele foi entregar à bancada do Amazonas a proposta do governo dele para manter a Zona Franca de Manaus na reforma tributária. Deve retornar amanhã aqui para Manaus. Muito que bem, agora 6h47. Bora de humor, gente? Bora. Bora, tá na hora. Tá ok, show. Agora na Mix, tá ok show com o Rogério Morgado. O meu programa de entrevista, tá ok? Olha só que alegria pra você que tá aí, tá começando o Tá Ok Show. Eu trago aí uma curiosidade que você nem imaginava, ok? Você sabia que a girafa não tem corda vocal? É por isso que eu não vi nenhuma no karaokê, pô. Entendeu? Essa aí, pô, é brincadeira sadia. Olha só, nosso convidado de hoje é um cara muito bacana. Hoje ele veio aqui mostrar os seus dotes de culinária. Uma salva de tiros pro nosso amigo D'Artenão. Fala, velho. Como que tá a vida aí, hein, velho? Tá comendo direitinho ou não? Depende do que você tá falando aí, tá ok? Se depender, talvez, de um azulzinho, eu tô comendo direitinho, tá ok? Cadê essa ideia aí, pô? Eu preciso disso não, pô. Mas olha só, o meu velho amigo tá aqui e você quis voltar pra fazer um prato pra mim. É, velho, eu vim cozinhar uma iguaria única. Vou fazer o filé pra você, o filé especial, velho. Mas tem que ser especial, pô. É porque o filé é o molho bandeira. Mas filé com molho de bandeira aí, pô. Só se for bandeira do Brasil, tá ok? É bandeira, pô. Me ajuda aí, velho. É brincadeira sadia, pô. Eu entendi logo de cara, porque eu sou um brincalhão. Eu gosto de você, tá ok? O que você vai fazer? Por que você vai fazer o molho bandeira? Em homenagem a político que tem cara de pau. Toma essa, velho. Olha só, eu não gostei disso não. Então logo mais a gente volta com o Tá Ok Show, tá ok? Você ouviu na Mix? Tá Ok Show com o Rogério Morgado. A qualquer momento tem mais. Tá ok? 6h49. Essa é maneira também, né, Cid? Musicão, cara. Mas Milhão, vamos de playlist? Vamos para a terceira música do nosso playlist. Playlist 18 horas. A música bacana aí, inclusive. Depois de trabalhar no álbum homônimo de 2018, o CNCO passou para uma nova fase aí na carreira, divulgando faixas inéditas. A novidade continua sendo essa música Pretend. Dessa vez o CNCO apostou em uma música daquela mesma onda, né, dos latinos que já estão no mercado há mais tempo, com vocais que misturam espanhol e inglês. E ficou extremamente envolvente, né? Do começo ao fim, essa mistura com esses vocais, né? Pretend tem uma atmosfera disco retrô dançante. Como é que é isso? Mas o clipe é fantástico. Quem conhece o Gabage, né? Exato, não tem como você escutar e ficar quietinho, né não, Carlão? Sem dúvida. Mix. Olha, atenção aí você que possui bichinho de estimação. É preciso ficar mais atento no que se refere aos cuidados com seu animalzinho. Isso porque foi publicada uma lei que institui multas de até R$10 mil para quem for flagrado praticando maus tratos a animais aqui no nosso estado. A lei se estende também a pessoas jurídicas.
Confira na reportagem de Júlia Gomes. A lei define a conduta de maus-tratos praticada contra a fauna doméstica e estabelece multa e sanção administrativa para quem o praticar. E deixa claro o que é considerado fauna doméstica, se referindo a animais que, por meio de processos, tornaram-se domésticos, apresentando características biológicas e comportamentais de dependência do homem. Compreende-se por maus-tratos o ato comissivo ou omissivo que enseje crueldade ou desleixo, ausência de alimentação essencial adequada, excesso de serviço, tortura, abandono, manter os animais em condições inadequadas ou quaisquer outros tipos que possam causar sofrimento físico ou emocional. Para quem for flagrado praticando algum ato contra a saúde e bem-estar físico e mental do animal, poderá ser multado com valores que vão de R$ 2.900 até quase R$10.000, caso o ato resulte na morte do bicho. E em caso de reincidência, a multa terá valor dobrado por cada animal. A lei se aplica também às empresas, que flagradas praticando o crime, não poderão participar no período de 1 ano de processos públicos como pregões, convênios, parcerias público-privada ou outro processo que envolva ou não contrato com o poder público. Volto com vocês. Muito bem, 6h55. Vamos saber os acontecimentos deste início de semana em Brasília com a nossa colunista Nafice Valoz. Meu boa noite aos amigos e ouvintes da Rádio Mix FM. Nesta terça-feira, a vida política em Brasília tem início às 14 horas, com a sessão do Congresso Nacional analisando o veto parcial à Lei 13.877, que altera regras eleitorais. E um dos pontos principais vetados pelo presidente Jair Bolsonaro é aquele que muda a regra do fundo eleitoral, aquele fundo que financia as campanhas eleitorais. Vejam que o texto aprovado pelo Congresso e vetado pelo presidente prevê que o valor do fundo deve ser definido pela lei orçamentária anual e será formado a partir de um percentual do total das emendas de bancada que tem execução orçamentária obrigatória. E um outro ponto vetado é aquele texto que prevê a volta da propaganda partidária gratuita nas emissoras de rádio e televisão. Essa propaganda tinha sido extinta lá em 2017. Mas o mundo político não se resume apenas na atuação do Congresso Nacional. Neste domingo, nós tivemos a mudança no comando do MDB, um partido que agora propõe se reinventar. E a reunião contou com a presença de políticos veteranos que supervisionaram e apoiaram para o comando da sigla o deputado por São Paulo, Baleia Rossi. E um outro evento está sendo esperado para a noite desta terça-feira. Trata-se do lançamento do livro Nada Menos Que Tudo, de Rodrigo Janot, ex-procurador-geral da República, que recentemente viu autorizada uma busca e apreensão em sua residência e em seu escritório. Lembramos que Rodrigo Janot é membro do Ministério Público Federal, atuou na Lava Jato e foi responsável pela abertura de 137 investigações que tinham como alvo 5 ex-presidentes da República e 93 parlamentares. Decididamente, o mundo dá voltas. Nafice Valoz, de Brasília para o 18 horas. Meu boa noite a todos e até quinta-feira. 18 horas. Muito bem, agora faltando 3 minutinhos para 7 horas da noite. Boa noite para vocês, 100,7, sintonia certa, Mix FM 100,7. Hoje nós temos promoção, né, Caíme? Nós temos os nossos convidados. O ouvinte da Mix é convidado para assistir, convidado para cinema, convidado para shows maravilhosos, eventos culturais. Eventos culturais é muito mais. Vamos lá, quem vai pro show do Quatro Amigos é a Ana Esther Carvalho e pro Cinema Play Art, a Larissa Gomes. Quieto aí. Tá bom, entendeu? Vou repetir. Vamos lá. Quatro Amigos, Ana Esther Carvalho e pro Cinema Play Art, Larissa Gomes. Amanhã tem mais. Agora 6h59. Seguimos para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas.
Bom, 10 meses após a posse do governador Wilson Lima, o estado continua com sérias dificuldades nas suas finanças. O quadro pré-falimentar, identificado no final do primeiro quadrimestre, que corresponde aos meses de janeiro a abril, se manteve neste segundo quadrimestre, que compreende os meses de maio a agosto. O estado continua gastando mais do que arrecada e descumprindo a lei de responsabilidade fiscal. Os gastos com o pessoal consomem 51,1% das receitas líquidas, quando o máximo deveria ser de 49%. Se esse percentual não for reduzido até o final de dezembro, o governador corre o risco de ser responsabilizado e até mesmo sofrer um processo de impeachment. Não se vê, por parte do governo, a adoção de medidas que possam equilibrar as finanças. A gastança continua livre, com dispensa de licitação, aluguéis com sobrepreço e desnecessários, festival de diárias, passagens aéreas e um gigantesco e questionável quadro de pessoal comissionado. O Estado continua gastando muito e gastando mal, muito mal. São 10 meses sem ações concretas, sem gestão competente. E o que se vê são medidas paliativas para tapar buracos, como é o caso agora de retirar recursos da AFEAM para evitar calote no pagamento do 13º salário do funcionalismo, em detrimento do desenvolvimento do interior e das pequenas e médias empresas. Governar não é para amadores, com toda certeza. 7 em ponto em Manaus. Boa noite, Cid Karime. Boa noite, Boa noite, boa noite. Luciano. Boa noite. Paulo Castro. Boa noite. Um beijo, valeu! Continue bem, continue em 100,7 Mix FM. Daqui a pouquinho tem um Mix Tudo. A gente volta amanhã às 6. Você ouviu? 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta.